Eu entro na ECA e meu irmão entra na Poli. Quando terminou o primeiro semestre, a gente tinha tido uma experiência muito esquisita, porque grande parte dos professores não dava aula. E eles tinham uma postura democrática, que era eleger os temas e propor aos alunos que fizessem seminários para dar em classe. E aquilo que parecia uma coisa participativa, democrática, na verdade era um desencargo de consciência, porque grande parte dos professores não tinha qualificação ainda para dar as aulas. E a gente sentia falta de atividade para... Não tinha jornal laboratório, não havia agência Universidade de Notícias, não tinha o jornalzinho do centro acadêmico. Então, era uma escola de comunicações sem meios. Quando foi em setembro, nós montamos uma chapa e ganhamos o centro acadêmico, a turma do primeiro ano. Aí teve eleição dos alunos para o conselho interdepartamental, etc. O fato é que nós combinamos o seguinte: das 10 ao meio-dia, seminários e debates. O centro acadêmico conquistou, depois por lei, que o sábado era nosso. Essa é a pré-história do Repórter do Futuro. Cursos e atividades, que podia passar um filme, podia ser uma mesa redonda, coisas que eram possíveis na ECA, que não era possível na Poli, nem na Direito, nem, que eram todas cheias de tradição, mas no caso da ECA não tinha tradição nenhuma, nós faremos as tradições. É um curso, embora de jornalismo, grande parte, mas que não consegue ter ligação com a atualidade, porque já tem todas as aulas programadas. Então a gente inventou que sábado era o dia da gente tratar seminários de debate, essas coisas da atualidade. E chamar para vir falar no sábado as pessoas. É aí que eu conheço o Vlado. Discreto, sempre debruçado sobre a prateleira, um cara genuinamente preocupado com a obra que ele está fazendo, não se dispersava, não. Existia aqui a redação dos sonhos. Então, tinha Miguel Luano, o Rodolfo Konder, o Luís Reis, o Marco Antônio Rocha, o Antônio Cristo, o Fernando Moraes, etc. Existia uma redação que eram os professores que a gente gostaria de ter. Então, iam para lá, para a redação, para convidar a pessoa. Rodolfo Konder veio falar, Miguel Urbano Rodrigues veio falar. Mas a gente também ia lá para aprender. Ou o Renato, que estava na Veja, ou o pessoal da Visão, faziam esse trabalho de grande reportagens, e ao publicar, eles estavam criando esse documento que nós não éramos capazes de fazer. Porque o que a gente estava fazendo, na verdade, porque era uma outra forma de fazer política. Esta redação, a gente também queria engravidá-la com pautas. Não era só ir lá puxar o saco. Nós tínhamos coisas que a gente sabia e que eles não sabiam. Nós éramos uma espécie de repórteres. Ou seja, isso para quem está numa redação de uma revista semanal, que tem grandes articulistas, mas poucos repórteres, que era o caso da Visão, ora, eu posso avaliar o que era de interessante para eles um cara que nem eu. A Visão tinha produzido uma análise sobre a crise política e cultural que nós não seríamos capazes de fazer. Não tinha nenhum comitê central, comitê estadual, comitê universitário capaz de produzir. Esse intelectual coletivo não era capaz de produzir um documento como era possível de ser produzido na Visão, com o Vlado podendo mover não sei quantos repórteres, e ele juntava tudo isso e, portanto, mas isso aí ninguém vê, porque a Visão é vista só pela elite econômica, etc. Não, tudo bem, mas nós vamos reimprimir e distribuir para nós. E aí o tal dos grupos de estudo, que aconteciam de fim de semana, eles funcionavam como uma sementeira. Então teve muita gente que aprendeu com a Visão sem ter nunca comprado um exemplar, que aprendeu com o Vlado sem saber que era ele, porque ele não assinava, ele era o editor.